tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma aula, né? E a de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma bolsinha em formato de carinha de coelho, tá? Essas aulas eu estou fazendo com o tema de Páscoa, né? Uma vez aí que a Páscoa está se aproximando, tá bom? Para aquelas que não me conhecem, eu sou a Rita, da Teteia Brinquedos de Pano. Queria pedir para vocês que ainda não se inscreveram, que se inscrevam e não esquecer de deixar a sua curtida e seus comentários no término do vídeo, tá bom? Como sempre, moldes e lista de material no link abaixo do vídeo. Estou usando dois tecidos, tá? Porque apesar de ser uma bolsa infantil, né? Eu gosto de fazer o forro da bolsinha. Não gosto, assim, de deixar sem arremate. Então, eu tô usando o tecido principal vai ser um feltro. Eu tô usando um feltro na cor cru, nude, né? E o forro vai ser um tecido de algodão. Aí vocês escolhem o tecido que vocês quiserem. Esse daqui eu peguei, é um lilazinho com umas estrelinhas. E esse retalhinho é pra gente fazer um lacinho pra colocar na nossa coelhinha depois, tá? E a gente também vai precisar de um cordão pra fazer a alcinha e linha de bordar pra fazer o rostinho dela. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou costurar as duas partes da bolsa, tá? Eu vou passar uma costura, deixando aqui aberto. Vou passar uma costura aqui e eu vou passar uma costura nessa parte aqui, tá? Assim que eu passar, eu volto com vocês. Pessoal, eu esqueci de falar uma coisinha pra vocês. Na parte do forro, nós vamos deixar um pedacinho sem costura, porque depois a gente vai ter que desvirar, tá? Então a gente vai deixar esse pedacinho aqui sem costura. Eu já costurei as duas partes, então eu vou vir aqui e vou recortar toda a volta da bolsa. No tecido de algodão eu deixo uma margem de tecido um pouquinho maior, tá? Porque ela desfia muito, né? Vários tecidos, eles podem desfiar tudo, então pra gente não ter nenhum contratempo aí, eu vou deixar uma margem um pouco maior. Já no feltro não há essa necessidade, tá? E aqui no feltro, então eu venho, faço uma margem menorzinha. Nós vamos deixar essas duas partes aqui na espera, porque agora o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar as orelhas. No caso das orelhas é o seguinte. A orelha é assim, nós vamos costurar uma parte, um tecido do forro com um tecido do feltro, tá? Vamos lá. Nós vamos costurar então um tecido do forro com um do feltro. Então, a gente coloca assim, eu vou alfinetar. Deixa eu tirar o excesso aqui.
mesma coisa aqui. Eu vou passar na máquina as duas orelhas e volto com vocês pra gente desvirar e depois montar a nossa bolsinha, tá? Olha, costurei as orelhas, agora eu tô desvirando elas. O que que nós vamos fazer? Nós vamos passar, rebater toda a volta da orelha, tá? Pra ela não ficar... Então tá aqui, ó. As duas orelhas. Eu vou passar uma costurinha aqui só pra assentar a costura que nós unimos os tecidos. Então, a gente vem na máquina. Olha, passei essa costurinha aqui na orelha. E aqui, na pontinha, a gente vai fazer, assim, uma viradinha nela. Uma dobrinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. E a gente também vai passar uma costurinha. Tá? Pra ela ficar assim, meio dobradinha. Tá? Então agora a gente vem aqui, passa uma costurinha aqui embaixo, bem na pontinha. Pronto. Tá aqui, ó. Ela vai ficar assim, tá? A mesma coisa eu vou fazer nessa. Bom, olha, as duas orelhas já estão prontas também. Só que antes da gente montar a bolsa, a gente vai ter que fazer a alcinha dela, tá? E fazer o rostinho da nossa coelha. Então eu vou começar pela nossa alcinha. Eu peguei 3 pedaços de cordão. Esse cordão é um cordão fino, vocês podem usar o cordão que vocês quiserem, tá? Pode usar até o mais grosso. Esse daqui eu peguei 3 cordões. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma trancinha. Deixa eu prender aqui na máquina, só para eu poder fazer a trancinha, tá? Então, trancinha, como a gente faz trancinha de cabelo. A nossa alcinha da bolsa vai ser esse cordãozinho trançado. Se vocês quiserem usar uma fita do mesmo tecido, pode. Se vocês quiserem utilizar um pedaço de couro sintético, pode. Uma trancinha de fita, pode. Aí fica mesmo ao gosto de vocês, tá? Tem também o fio de algodão encerado, também pode.
Olha, acabei a trança. Agora aqui no finalzinho, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costurinha, ou vocês podem pôr uma cola, ou dar uns pontinhos na mão, só para não soltar, tá? Porque a gente vai deixar na espera, porque o próximo passo vai ser bordar o rostinho da coelha na bolsa. Então aqui a gente vem, passa só um pontinho aqui para não soltar, tá? Vamos cortar o excesso aqui. Olha, o cordão vai de acordo com o tamanho da criança que a gente vai presentear, né? Aqui, olha, só para vocês terem uma ideia, ela pronta ficou com 75 centímetros. Então, na hora que a gente for colocar, né, ela vai ficar assim. A criança vai usar ela cruzada. Então, isso daqui para uma criança de 5, 4 até 6 anos, ok. Se for uma criança maior, aí a gente aumenta um pouquinho o tamanho da nossa alcinha, tá? Então a gente vai deixar ela aqui parada também. Porque agora a gente vai bordar a nossa carinha da coelha. Nós vamos virar o tecido principal, que no caso aqui é o feltro. Nós vamos achar o meio, né, dele. Então, olha, a gente vai achar exatamente a metade pra gente fazer a... Olha, são 18 centímetros. Então, aqui no 9, a gente vai fazer um risquinho. Eu tô usando aqui um giz de costura, né, de alfaiate. Porque depois ele vai sumir, tá? Bom, como o gabarito vai estar no molde, eu já risquei, tá? A carinha da nossa coelha e agora eu vou fazer o bordado. Eu vou fazer o ponto atrás, aqui, nisso que seria aqui a sobrancelha, né? Eu vou fazer ponto atrás. Nós temos um vídeo no canal, foi uma das dicas da Rita, foi como fazer o ponto atrás. Então, eu vou deixar o link abaixo aqui no vídeo dessa aula, tá? Que assim eu não preciso aqui ir devagarzinho, né, pra fazer o ponto, tá? Qualquer dúvida é só clicar no link aqui do vídeo que vocês vão ver como é que a gente faz. Então eu vou bordar os olhinhos com ponto atrás e volto depois pra gente fazer aqui o focinho e a boquinha, tá? Agora, olha, com a linha marrom, bege, caramelo, eu vou fazer aqui o focinho e a boquinha, tá? Aqui eu não vou usar o ponto atrás, eu vou só pegar de um ponto ao outro do risco. Ó, aqui eu venho pra cá. Venho pra cá de novo. E mais uma vez, tá? Agora eu vou pro outro lado, ó. Coloco no mesmo ponto, venho. Duas. Três. Aí eu passo aqui pro ponto aqui embaixo.
agora aqui sim, eu vou voltar a fazer o ponto atrás, porque ele é meio arredondadinho. Então, e agora a gente vai fazer o bigodinho, mas assim, é bem suave, tá? É só mesmo, vou fazer, ó, um aqui e um aqui. Um aqui e um aqui. É bem... Vamos fazer os bigodinhos desse lado. E agora a gente vai passar pro outro lado. E vamos arrematar. Pronto, o rostinho da nossa coelha tá feito. Depois a gente vai passar um blushzinho nela, tá? Agora a gente vai montar a nossa bolsa. Já temos a alça, né? O forro e as orelhas. Bom, agora nós vamos montar a nossa bolsa. Já bordamos o nosso rostinho. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pregar a orelha. Então a orelha nós vamos colocar aqui. Eu marquei 2 centímetros da costura pra dentro dos dois lados. Então é onde nós vamos prender a costura. Aqui, olha. 2 centímetros. Então ela tá aqui. Ela tem que ficar desse lado do direito do pano principal, né, do feltro, porque na hora que a gente costurar, ela vai vir pra cá. Então, essa parte trabalhada, né, com o tecido contrastante, ela vai ficar pra frente do rostinho da nossa coelha. Então, eu vou colocar ela aqui. E vou colocar um alfinetinho aqui, tá? Porque ela vai ficar aqui. A mesma coisa eu vou fazer com a outra coelhinha, com a outra orelhinha. Então, ela vai vir aqui, 2 centímetros, que nós marcamos. E ela vem aqui. A mesma coisa eu vou fazer com a alça, tá? A alça, eu vou colocar ela bem no meio. E também vou colocar um alfinete. Aqui. E a outra parte da alça vai vir para este lado aqui, na costura. E a gente também vai colocar um alfinete para ela não sair do lugar na hora que a gente for passar a costura. Agora a gente coloca a alça pra cá. E agora nós vamos colocar o forro direito com direito. Então, ó, o direito do forro com o direito da nossa bolsa. E agora a gente vai
alfinetar costura com costura. Primeira coisa, costura com costura, tá? E depois a gente alfineta toda a volta. Aqui e aqui também. A gente coloca lá pra dentro. Costura com costura. Alfinete aqui. E agora a gente coloca os outros alfinetinhos aqui. Vou colocar um alfinetinho segurando a orelha, tá? Ó. E outro aqui segurando a outra orelha. E o que nós vamos fazer? Nós vamos passar agora uma costura no risco em toda a volta da bolsa. Ok? Olha, a maioria das máquinas, maioria não, eu acho que essas máquinas domésticas, né, mais modernas, elas têm essa parte que ela destaca da máquina, porque a gente costura sem a base. Então a gente fica só com o braço, fica menor, né? Então a gente consegue ir virando a peça, tá? Aí você tira essa base e aí a gente vai fazer a costura da volta inteira. Opa, enfiou a minha agulha. Vou enfiar, peraí que eu venho. Ok. Olha, aqui como nós temos a alça, que ela é bem grossinha, eu vou dar o ponto reverso, tá? Porque aí fica 2, 3 costuras e não corre o risco de soltar, tá bom? Aqui também é outra parte da alça. Então a gente vai mais devagarzinho. Quebrei a agulha. Olha, eu tenho recebido bastante feedback de vocês com relação ao meu método de ensinar vocês a fazerem as peças, né? Na verdade, assim, eu não sei se às vezes fica um pouco repetitivo, um pouco cansativo a maneira como eu explico, mas é assim, como eu falei na minha apresentação, eu sou autodidata, eu aprendi sozinha. E uma carência que eu encontrei aí na internet, né, nas aulas que eu busquei, é que as pessoas elas não ensinam o passo a passo, né? Algumas vão mostrando assim etapas, mostra um tecido e escreve do lado qual é a metragem. Ela não mostra costurando, ela não mostra desvirando. E eu tive muita dificuldade, assim, eu errei bastante, sabe? Até chegar entender o processo. Então, por isso que eu, sei lá, as minhas aulas são mais detalhadas, elas até podem demorar um pouquinho mais, mas é porque a dificuldade que eu encontrei, eu acredito que outras pessoas também encontram, né? Por esse motivo que eu faço uma aula mais bem explicativa, né? Então eu espero que isso
atenda aí o que vocês estão buscando. Bom, eu costurei a volta toda. Lembram que nós deixamos um pedacinho aqui sem costurar? Peraí, que aqui ficou um pedacinho sem passar na máquina. Peraí. Isso acontece, tá, pessoal? A gente às vezes... Vou voltar aqui. Esse pedacinho eu não passei. Então eu vou... Pronto. Agora eu vou tirar esse excesso aqui da alça dos dois lados. Tirar o excesso dos fios. Nós deixamos um espaço aberto aqui, tá? Eu recebi um comentário de uma seguidora aqui perguntando se os espaços para desvirar as peças podem ser maiores. Pode, tá, gente? Cada uma deixa aí o tamanho que querem, tá? Esse aqui, por exemplo, eu achei que ficou pequeno. Eu vou abrir um pouquinho para ficar mais fácil de desvirar. Porque a gente tem bastante coisa para desvirar, né? A gente tem a alça, a gente tem as orelhas. Então a gente pode deixar um espaço maior. Principalmente porque a costura depois vai ficar para dentro. A costura desse trechinho aqui que a gente deixou sem costurar. Então não tem problema. A gente pode deixar um pedacinho maior, tá? Vamos lá. Agora eu vou desvirar. O alfinete que a gente colocou. Bom, olha. Desvirei tudo. Bom, desvirei, né? Desvirei a peça. Aí eu alfinetei toda a volta da abertura da bolsa. O que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura bem na beiradinha, tá? Pra segurar o forro no tecido principal. A volta inteira, tá? Eu vou passar e volto pra gente finalizar com o lacinho e o fechamento daquela abertura que a gente deixou. Olha, a bolsinha tá quase pronta, tá? Eu dei aquela rebatida na costura, né? A volta inteira da nossa bolsinha. Agora, o que tá faltando? Apenas fazer o lacinho pra gente colocar aqui na coelhinha, tá? E passar um pouquinho de blush nela. Deixa eu só comentar. Olha, o cordão, ele é grosso, tá? Como eu fiz uma trancinha, né? Ele fica um pouquinho grosso. Então, eu não comentei na hora que eu passei na máquina. Mas é importante vocês anotarem aí que é importante a agulha adequada, tá? Então, assim, para texturas mais grossas, jeans, couro, esses cordões, pede uma agulha mais resistente, a 18, tá? Para outros tecidos, como que a maioria que a gente usa, que é o algodão, a gente usa 14. Agora, para espessuras mais grossas, é importante utilizar a agulha adequada, no caso 18, tá bom? Agora vamos lá, eu vou fazer o lacinho.
A gente vai pregar o lacinho ali na nossa coelha. Olha, eu vou passar na volta inteira. Aqui embaixo eu vou deixar aberto pra gente desvirar, tá? Então, agora eu vou costurar o lacinho, deixando aqui uma parte aqui embaixo aberto pra gente desvirar ele, tá? Não esquecer do reverso aqui. E agora a gente vai passar uma costura na volta toda. Vamos desvirar aqui o nosso laço. Vocês também podem colocar ao invés do lacinho uma flor, né? Eu também vou deixar o link aqui abaixo da dica que eu dei também, tem a aula também tá no canal, que é como se faz flor de feltro, como é que se faz flor de tecido. Também vocês podem colocar uma flor. Pronto, agora a gente vai arrumar o lacinho aqui. Essa parte que a gente deixou aberta nem precisa costurar, porque a gente vai colocar essa tirinha de tecido para arrematar, tá? Então tá aqui o nosso lacinho. Ó, eu dei uma viradinha nele assim. E agora eu vou colocar um pinguinho de cola aqui. Pra gente colocar essa tirinha de arremate. Agora aqui a gente passa mais um pouquinho de cola. Essa é a cola universal, tá? A gente segura um pouquinho. Pode ser cola quente também, não tem problema. E a gente vai colocar na coelha. Opa. A gente vai colocar o lacinho aqui, tá? Também vou usar um pouquinho de cola e depois eu vou prender com os pontinhos. E apenas para, né, a gente ter certeza que ela vai ficar presinha, eu vou dar uns pontinhos aqui
pra ela ficar presinha, tá? Pronto. Então, não tem perigo de escapar. Agora a gente arremata aqui. E nós vamos passar um pouquinho de cor aqui nesse rostinho. Opa, deixa eu tirar esse fiozinho aqui. Só para dar uma corzinha na nossa coelhinha. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje. Lembrando que quem não se inscreveu, se inscrever. Quem quiser comentar, quem quiser pedir alguma dica, eu estou à disposição de vocês. É só colocar lá nos comentários. Quem fizer a bolsinha, não esquece de publicar no Insta e marcar a gente. Lembrando que tudo que é feito à mão é inesquecível. E sábado que vem tem aula nova. Tá bom? Um grande abraço para todas vocês.